os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Queridos, eu quero nessa noite, para a glória e louvor do nome de Jesus, convidar o nosso amado pastor Gilson Santos, ali de Brasília, que vai nos trazer uma palavra ungida de Deus. E quero pedir toda a atenção da igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quero que você fique de pé para nós fazermos uma oração por este servo de Deus, aonde Deus tem feito grandes maravilhas através da sua vida. O pastor Gilson já é conhecido da gente de alguns anos, né? Nós temos aí alguns testemunhos juntos, e verdadeiramente Deus tem separado este homem de Deus para uma grande obra, irmão. Tem levado ele ali do estado da Paraíba para Brasília, e lá a obra de Deus tem só avançado, e com certeza Deus irá usar o seu servo nessa noite, na unção e na direção do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos orar por este homem de Deus em nome de Jesus, amém? Amado Deus e eterno Pai, Jesus querido e santo, como servo ministra a tua palavra, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, teu servo, que nessa noite, ó Deus, vai ministrar a tua santa e poderosa palavra, que Deus vai usar, meu Pai, o teu filho como canal de bênção nesse lugar. Derrama uma cachoeira de poder sobre a sua vida nessa noite. Assim te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Pastor Gilson, fique à vontade. Sentar, por favor, querido. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Quantos nessa noite acredita e crê que não vai sair daqui de mãos vazias? Levanta a mão direita assim e dê um brado de glória a Deus. Eu louvo a Deus, irmão, por essa oportunidade que Deus está nos dando de estarmos aqui mais uma vez em Crateús. Já tivemos outras vezes aqui, né? Quantas e quantas vezes ali na Estrela do Oriente, Estrela do Oriente, né, com o nosso amado pastor Carlito, né? Deus tem sido uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlito, pastor Wilson, nosso amado pastor Nealcis, né, Dalci, o irmão Wilson também, enfim, todos os obreiros e irmãos aí, que Deus possa estar abençoando essa igreja, né, esposa do irmão Wilson também aí, que Deus possa estar abençoando. E verdadeiramente, irmão, há uma história entre eu e o Wilson aí. O Wilson, irmão, para quem não sabe, é meu filho na fé, viu? Isso aí deu um trabalho, irmão, para Jesus vir para trazer, mas Jesus abençoou, viu, irmão? É uma bênção na mão de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Wilson, pelo que Deus está fazendo aqui nessa cidade de Crateús, né? Quantos querem ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite? Vamos ficar de pé, por favor. Os irmãos já nos conhecem, já nos apresentamos aqui. E eu quero pedir aos amados que abram a Bíblia no livro de Gênesis, por gentileza. Livro de Gênesis, por favor, o livro da criação. Gênesis capítulo de número 26, irmão, para a nossa breve meditação. Quem trouxe Bíblia aí, dê um brado de glória a Deus. Gênesis capítulo de número 26, irmão. Prometo aos irmãos que nós não vamos nos delongar muito, mas eu acredito que esta palavra, a qual o Espírito Santo colocou aqui para que nós viéssemos a ministrar aqui nessa noite, vai ficar marcada, ela vai esmiuçar a penha, e tenho certeza que esta palavra irá aumentar a sua fé. A Bíblia fala, querido, nos revela lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que de sorte que a fé vem, e vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor Jesus. Então preste bem atenção, viu? Fique quietinho agora, eu sei que você já está bem quietinho, para que você não perca nada do que Deus tem para entregar para você aqui nesta noite. Gênesis capítulo de número 26, diz assim as Escrituras Sagradas: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse:
não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Versículo de número 12, amado. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Podeis sentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amado, toda a Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela tem lições para a nossa vida. Toda a Bíblia, querido, ela tem algo para falar conosco. Eu sempre falo e vou continuar falando, já falei aqui na igreja, aqui junto com o pastor Wilson, de que nós não temos que ler a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia, porque ler é uma coisa, estudar é outra, irmão. Quando você para analisar a Bíblia, quando você para estudar ela no profundo, você vai descobrir os tesouros que Deus tem para as nossas vidas, irmão. E nesse texto aqui, do capítulo 26 de Gênesis, eu vou descobrir algo fantástico aqui, nesses versículos que nós acabamos de ler, irmão. Hoje em dia, amado, você escuta uma palavra que está na boca de várias e várias pessoas, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, as nações. Nós escutamos essa palavra nos jornais, você escuta, querido, você lê em revista, e essa palavra tem sido liberada, e essa palavra tem, querido, corrido nos 4 cantos do mundo. E que palavra é essa, pastor? A palavra que tem se corrido nos 4 cantos da face da terra é crise. Esta palavra tem sido liberada no mundo inteiro. Essa palavra crise, querido, ela vira e mexe, sai da minha boca e sai da tua boca. Essa palavra, querido, chamado crise, ela é uma palavra de origem grega. É uma palavra de origem grega. E nós vimos nesses últimos dias, irmão, crises que têm vindo, querido, principalmente na área de finanças. O mundo está abalado na área financeira. Nós vemos, por exemplo, aí agora um país, querido, que era uma potência tremenda e está vivendo uma crise grande, que é os Estados Unidos. Nós vemos países aí, querido, se afundando. A crise está por aí. Há crises também na família. A gente vê falar crises na família. Nós vimos falar também de crise dentro da própria igreja, irmão. Crise, querido, em várias áreas, querido. Como por exemplo, querido, há uma crise grande no meio da família. A família tem vivido uma crise horrenda nesses últimos dias. Como o adversário, ele tem conseguido, amado, êxito no meio das famílias e lançando uma crise grande. Há uma crise também muito grande, que é essa financeira no meio do povo de Deus também, querido. No nosso meio também há muitos irmãos que estão vivendo esse tipo de crise.
querido, e eu quero dentro desse texto aqui, que nós lemos aqui, eu quero aqui, querido, junto com os irmãos, aprender, querido, o que é que eu devo fazer então, pastor, em meio a uma crise. Pastor, eu estou tendo uma crise lá com meu filho, há uma crise no meu relacionamento com meu esposo, eu estou com uma crise dentro de mim mesmo, há uma crise dentro de mim, pastor, e o que é que eu devo fazer para eu então passar por estas crises, irmão? E nesse capítulo 26, nós vamos ver uma crise também, que foi, querido, no momento a qual Isaac, querido, filho de Abraão, estava vivendo. E o que me chama a atenção é que aconteceu com o nosso irmão Isaac. Isaac, querido, ele tinha uma promessa grande que Deus havia feito lá para o seu pai. O seu pai havia recebido uma promessa ali em Gênesis capítulo de número 12, de que Deus ia abençoar tremendamente. Porém, querido, passado-se o tempo, veio uma crise aqui na vida do nosso irmão querido, aleluia, Isaac agora está vivendo uma crise de fome. O texto aqui diz, querido, que havia fome naquela terra, além da primeira que foi nos dias do pai dele. O seu pai também, Abraão, passou por uma crise dessa também de fome, irmão. Tinha dinheiro, mas não tinha o que comer. Aqui o nosso irmão, aleluia, Isaac, filho de Abraão, também agora está vivendo uma crise tremenda. E o texto diz aqui, querido, que aquela fome, ela, querido, veio dos dias de Abraão e ela se estendeu até, aleluia, a época de Isaac. E o que foi que Isaac fez, irmão? A Bíblia diz que Isaac agora, no momento daquela crise, ele toma uma decisão. Ele resolve, querido, descer, aleluia, ali para aquele local chamado Gerar. Ele foi procurar ali, querido, um homem chamado Abimeleque. O texto diz que ele pega agora, eu posso ver, parece que eu estou vendo aquela multidão toda saindo com Isaac. Isaac vai descendo lá para Gerar. Quando ele chegou em Gerar, a Bíblia diz que Deus, querido, agora apareceu para o nosso irmão Isaac e começou agora a dar uma palavra para ele. E é aqui que eu quero, querido, mostrar para os irmãos como é que eu passo pela crise, como é que, pastor, então eu vou vencer esta crise. Primeira coisa que você tem que fazer, que você tem que entender para você passar pela crise, irmão. O que é que eu devo fazer? Primeira coisa que eu devo fazer é, no momento de crise, buscar a orientação de Deus, irmão. Há muitos irmãos que no meio de uma crise, em vez dele buscar a orientação de Deus, ele quer fazer por ele mesmo, irmão. Ele quer tomar suas próprias decisões, ele quer, querido, fazer do jeito que ele quer usar da sua própria força. E a Bíblia nos revela que nós não vivemos mais, mas Cristo vive em mim e vive em você. Quantos acreditam nisso, que Deus habita dentro de você? Cristão, querido, aleluia, nós que somos cristãos, não estamos livres de passar por crise. Mas o que é que eu devo fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer para eu vencer as crises é estar na orientação de quem? De Deus. O texto diz que ele desceu para aquele local, foi para Gerar. Ali ele procurou esse homem Abimeleque, rei dos filisteus. E quando ele chegou em Gerar, o Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, aliás, se revela para Isaac e diz assim para Isaac, no versículo 2 do capítulo 26 de Gênesis: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Ele, querido, queria descer para o Egito. Primeiro ele passou ali na cidade de Gerar e queria descer para o Egito. Egito fala de mundo, Egito fala do nosso passado. E há muitos cristãos, irmão, que na hora da crise ele desce lá para o Egito, irmão. Ele quer resolver a coisa lá atrás. Não é assim, irmão. Talvez você esteja passando por uma crise. O Espírito de Deus está aqui hoje. Ele me trouxe de Brasília para te dar um recado. Espere no momento certo
e a orientação de Deus, que você vai passar por essa crise dando um brado de glória a Deus. Quem é que acredita, levanta a mão e adora. Eu só passo pela crise sendo orientado por Deus. Abraão, aleluia, passou. Isaac queria descer para o Egito, irmão. Isaac queria, e Deus falou: não, você vai ficar aqui, você não vai descer para o Egito. Eu me lembro que alguns anos atrás eu havia montado uma empresa. Eu trabalhei muito tempo com madeira, montei uma madeireira, e essa madeireira começou a render. Ela foi rendendo, e de repente Deus falou comigo de que Ele iria me tirar, de que Ele ia fazer uma obra diferente na minha vida. E eu me lembro, irmão, como que se fosse hoje, que a coisa começou, agora não dá mais nada certo, e a crise chegou, irmão, e eu estava devendo uma certa quantia para o banco. Na época era numa faixa de 10 mil reais, para você entender, há muito tempo atrás. E de repente eu estava em casa, querido, angustiado, já cristão, já a angústia estava tomando conta do meu coração, e eu não sabia o que fazer. Eu pensava: Deus, como é que eu vou pagar? Deus, como é que eu vou fazer isso e aquilo? E eu estava em casa, querido, preste bem atenção nisso. Era 8 horas da noite aproximadamente, quando o telefone tocou. Esse homem chama ainda, o nome dele é Oswaldo. Ele é um contador, irmão, e esse contador ligou para mim e falou: Gilson, eu quero fazer uma proposta para você. E eu digo: qual é a proposta, seu Oswaldo? Ele falou: olha, eu estou precisando de 120 mil reais de nota fiscal. Você vai tirar para mim 120 mil reais de nota fiscal, porque eu preciso levar para uma empresa, e eu vou lhe pagar 10 mil reais. Eu devia 10, irmão, e o homem me ofereceu 10 para tirar 120 mil de nota, querido, que automaticamente ia ter imposto por trás dela. E eu passei a noite sem dormir, a noite toda eu pensando nos 10 mil reais. Eu digo: vai dar certinho, eu tiro 120 mil de nota, pego 10 mil, pago minha dívida no banco e acabou. Não, querido, durante a noite, na madrugada, o Espírito Santo falou comigo: você não vai fazer nada disso, porque eu vou lhe abençoar, e o meu nome será glorificado. No outro dia ele me ligou, e ele falou: e aí, Gilson, vai tirar as notas? Eu falei: não, eu não vou tirar, porque eu vou ter um problema muito sério com isso, eu não vou fazer. Eu tiro 120 mil reais, é 17% de imposto, mais isso e mais aquilo, tu vai me dar 10, eu vou ficar no prejuízo e ainda tem que pagar os impostos. Eu falei: eu não quero, irmão. Há muitas pessoas que na hora da luta, em vez de buscar a Deus, ele desce para o Egito. O Egito já acabou, meu irmão, agora é Nova Jerusalém, agora ia para o céu. Esse negócio de buscar arrumadinha não é de crente não, irmão. Está cheio de crente arrumando as arrumadinhas aí. Ei, aqui tem empresário aqui, ó. Ei, cuidado, viu, empresário? Arrumadinha não é com Deus. Nós temos que buscar a direção de Jeová Jireia. Descer para o Egito nunca mais, irmão. Tem muita gente que não espera, querida, a resposta de Deus. Eu falei para aquele contador: eu não quero, era descer para o Egito. Quantos estão passando crise, em vez de esperar a direção de Deus, aí quer resolver o problema da maneira que Ele quer? Meu filho, você tem um Deus que tem a chave para abrir todas as portas. O teu Deus é dono do ouro, é dono da prata. O teu Deus tem todo o poder nos céus e na terra, irmão. Há pessoas que querem usar de violência, de força, de sabedoria. Eu vou fazer. Não, meu amado, quem pode é Deus. É Ele que faz, é Ele que comanda, é Ele que ordena. Vai, não vai, fica, espera mais um pouquinho e a resposta vai chegar para você. Quantos querem passar por crise aqui? Levanta a mão e adora. Você vai passar por essa em nome de Jesus. Mas vai passar sendo orientado por quem? Por Deus. Diga para o teu irmão: a crise vence. Fala para o teu irmão: a crise se vence sendo orientado por Deus. Diga: você crê assim, irmão? Diga: você crê, irmão? Dê um brado de glória a Deus então, aleluia. Escute, como vencer as crises, pastor?
Isaac tinha promessa e passou. Nós temos, quem tem promessa de Deus aqui? Levanta a mão, quero ver quem tem promessa. Você não está livre disso, irmão, de passar por crise. Você vai muitas das vezes ter uma crise no seu casamento, pode ocorrer. Por que não? Já ocorreu no meu casamento? Já. Tenho certeza que já ocorreu em casamento de pessoas aqui. Nós não estamos livres, pastor Dalci, de não passar por crise dentro da igreja. Tenho certeza que o senhor já passou. Tenho certeza que o pastor Carlito já passou. O nosso irmão pastor Wilson. Mas homem de Deus e mulher de Deus vai para o joelho e diz: Senhor, como é que eu vou passar por essa crise para o teu nome ser glorificado? Nós temos que pedir orientação de Deus, irmão, para vencer as crises. Primeiro, para eu vencer as crises, eu tenho que buscar a direção de Deus. Segundo, para eu vencer as crises, escuta isso, irmão, eu não posso buscar atalhos. Eu não posso buscar atalhos, porque o nosso irmão Isaac pegou toda a sua família, desceu lá para os filisteus em Gerar, lá até Abimeleque, e ele queria buscar um atalho aonde? No Egito. Por que no Egito? Egito, querido, aquele povo era um povo que tinha